Fala galera, essa daqui é a segunda aula sobre XHTML e hoje a gente vai dar continuidade àquelas tags que já foram introduzidas na primeira aula. Você na última aula aprendeu a criar uma estrutura básica de um documento XHTML, entendeu alguns parâmetros e agora a gente vai desenvolver mais algumas tags. Para isso, vamos abrir aqui aquela pastinha, né, que desenvolvemos na aula anterior, na pasta computador, disco local C dois pontos. Abrimos aqui a pasta do champ htdocs. Lá dentro você vai encontrar a pasta XHTML, que é o primeiro projeto que nós estamos implementando nesse curso. Abre ele. Lá você vai encontrar os dois arquivos HTML, visualiza aqui as extensões. Sobre as duas estruturas básicas que você desenvolveu para esses dois arquivos. Hoje eu queria dar continuidade, né, a esse arquivo aula1.html. Para você dar continuidade a ele, basta você clicar com o botão direito do mouse sobre ele e editar com Notepad++. É uma forma de você abrir aquele arquivo com o Notepad++. A outra forma é você abrir o aplicativo, o Notepad++, utilizando aqui a bandeira R, Notepad++. Você abre o aplicativo e você pode clicar nesse botãozinho aqui, ó, abrir e localizar em disco local C dois pontos, champ htdocs, xhtml, aqui a parte, o arquivo que você deseja editar. Eu quero editar isso aqui, ó, aula1.html. Note que automaticamente ele já foi inserido aqui e você já pode começar a editar esse documento. Hoje nós vamos trabalhar aqui na aula 1, certo? O que a gente chama de tags de títulos, certo? Vocês vão aprender as primeiras tags que são importantes aí no XHTML e no HTML5. Essas tags são as tags de títulos. Inclusive você já pode até colocar aí no H1 que você criou na última aula. Essas tags de títulos que eu estou desenvolvendo aqui dentro do meu body, do corpo, elas são definidas por essas tags aqui. A primeira delas é o H1, que já foi definido. A segunda delas eu vou colocar aqui, que é o H2. H2, aqui eu vou colocar Olá Mundo, certo? A tag H2 ela fecha também da mesma forma que o H1, beleza? Vou botar aqui o H3, vou botar outro Olá Mundo, H3, abaixo do H3 eu vou ter um H4, vou repetir o mesmo texto, opa, H4, isso, e aqui vou ter um H5, esse H5 vai ter o mesmo texto, vamos botar isso em todos os níveis do título, Olá Mundo, e para finalizar, eu tenho o H6. H6 barra H6. Ótimo. Vou colocar aqui o último Olá Mundo, né? Vou botar aqui. Olá Mundo. Ótimo, pronto. Entenda que as tags de títulos, elas variam do H1 até o H6. Note que nessas tags eu só modifiquei o número, né? Ele permaneceu o H. Note que uma tag que abre deve ser fechada, né? Toda tag que abre, ela deve ser fechada.
As tags de títulos, elas servem para que você possa aplicar uma ênfase maior naquele título daquela página que você está desenvolvendo ou de um item referente a uma seção específica do site. Por exemplo, se você criou a página de serviços, então você vai criar um H1 ou um H2 que vai dar uma ênfase maior, explicar para o usuário que está fazendo a leitura daquele site que aquilo ali é a página de serviços. Então o H1 ele é composto por tamanhos diferenciados, né, que variam do H1 até o H6, são as tags de títulos. No H1 você vai encontrar o tamanho máximo, né, implementado por essa tag. O H2 vai ser um tamanho menor do que o H1. O H3 vai implementar um tamanho menor do que o H2. O H4 um tamanho menor que o H3. O H5 tamanho menor que o H4 e o H6 é o menor de todos. Então, cada item desse vai implementar um nível de fonte, certo? Com tamanhos que vão decaindo do H1 até o H6. Algumas pessoas pensam que o H6 é o maior tamanho, mas é o contrário. O H6 é o menor de todos e o H1 possui uma fonte com características maiores, certo? Para exemplificar isso daí, você entendeu o que eu acabei de falar, clica em salvar, certo? Clica nesse íconezinho de salvar, abra o navegador de sua preferência, digite aqui localhost barra xhtml, ou então simplesmente localhost, né? Quando você digitar localhost, vai estar a pastinha xhtml aqui, clica nela, e note que vai aparecer aqui ó, a página index. Só que não é essa que eu queria que aparecesse. Eu quero que apareça aqui, ó, eu vou digitar aqui aula 1 na minha barra de endereço. Eu vou digitar aula 1.html e digitar enter. E está aí a mágica. Aula 1, o título H1 foi definido aqui, ó. Note que é o tamanho maior. Olá mundo aqui, ó, com o H2, H3, H4, 5 e 6. Então, qual é a moral dessa história aqui? As tags de títulos são tags semânticas, né, que vão referenciar alguma seção que você está aplicando lá no website. Como, por exemplo, a seção de contatos ou a seção de serviços que eu já exemplifiquei. Então, você vai variar do H6, do menor, até o H1, que é o maior. Não é o contrário, certo, gente? Então, essa é a primeira aula aqui, né? Você já salvou. E agora a gente vai criar a segunda aula. Para criar um novo documento, eu vou voltar aqui para o meu Notepad++. Pode deixar a aula 1 aqui. E vou clicar aqui no botão novo. Se você ainda não lembra, chegou a hora de você repraticar aquilo lá, a estrutura básica. Vamos lá. Vou digitar junto com você aqui, ó, doctype, HTML, o atributo lang, que define a linguagem como PTBR, certo? Aqui você fecha a tag HTML, ótimo. Sim, se você quiser definir já a cor da linguagem, você vem aqui no menu linguagem, procura a letra H de HTML, clica aqui em HTML, que melhora a sua visualização enquanto você não salva o documento. Ótimo. Dentro de HTML, você digita as tags filhas da estrutura básica. Head, que abre, e um head que fecha. Beleza. Dentro do head a gente vai encontrar o que, gente? O title, que abre e que fecha também, da mesma forma. Ótimo. Dentro do title eu vou definir o título da minha página web. Nesse caso aqui é aula 2. Abaixo do title eu vou ter uma meta tag e vou ter um atributo chamado char
char7. Repetindo, char7 é uma tag, a meta char7 é uma tag una, que não tem um fechamento padrão, nota aqui, e possibilita a leitura dos caracteres especiais por meio do navegador. TF8, ótimo. Terminamos o nosso header, aqui abaixo eu vou criar o body. Ótimo. Fechei o body, que é o corpo do site, é onde eu vou desenvolver as novas tags que vocês irão aprender agora. Beleza. Agora eu vou colocar uma tag de H1. A tag de H1 já foi aprendida por você, né, em outra aula. Lembrando que se você colocar o H1 assim, você acha que vai dar certo? De forma alguma. Por quê? Para que você tenha uma tag de abertura, você tem que ter uma tag de fechamento. E o que caracteriza o fechamento dessa tag é a contrabarra. Então, se você não colocar a contrabarra, haverá um erro de sintaxe, né? Graças às regras implementadas pelo XML, que foram trazidas para o HTML5 e o XHTML também, que já foi abordado outras vezes. Se você, por exemplo, botasse apenas a tag de abertura H1 e botar assim, aula 2, também vai ficar errado, porque uma tag que abre, ela deve ter o seu fechamento. Lembrando das exceções das tags unas, né, que vocês irão aprender. E uma delas eu vou mostrar agora. Eu vou colocar aqui o fechamento correto do H1. E um exemplo de tag una, que cria uma barra horizontal na página, é essa tagzinha aqui chamada de HR, que é uma tag una, certo? Diferente da tag H1, que tem uma abertura e um fechamento, a tag HR é uma tag una que tem um fechamento dentro da própria tag. Então, a forma normal deveria ser assim, né? Olha só, barra HR. Só que a tag HR é uma tag una, é uma tag especial que não necessita desse outro parâmetro. Só preciso do barra e do sinalzinho aqui de fechamento da tag. Ótimo. Você vai ver como vai ficar essa barra horizontal lá abaixo do H1 que eu criei aqui, que é uma tag de título, que vai referenciar a página aula 2. Então, abaixo do HR, que vai criar uma barra horizontal, eu vou criar um H2, que é outra tag de título, e vou dizer que nessa H2 eu vou estar trabalhando com tags de formatação de texto. Ótimo. Texto. Então, abaixo do H2, o que é que eu vou encontrar? Quais são essas tags de formatação de texto que são mais comuns no desenvolvimento de páginas web? A primeira delas é a tag P. Já foi mostrada em inúmeros exemplos aí, só que ainda não foi explicada. A tag P é uma tag que permite que você crie parágrafos, certo? Quando você está lá no Word, por exemplo, para você criar um parágrafo de um texto para o outro, bastava apertar Enter. Só que no HTML, para que você desenvolva essa implementação, você precisa desenvolver a tag P, que é um parágrafo. E aqui você vai colocar um texto qualquer. Por exemplo, olá mundo, eu sou um parágrafo. Ótimo. Parágrafo. Acho que o acento agudo no outro A. Parágrafo. Não, é no outro mesmo. Parágrafo. Isso. Pronto. Certo? Se você desejar fazer outro parágrafo, cria um outro parágrafo. P barra P. Né? E aqui você já coloca. Aqui é como se eu estivesse dando um Enter lá no meu Word, por exemplo. Só que no HTML a gente, para criar um parágrafo, utiliza a tag P. Note que eu criei um parágrafo aqui, ó, abriu e fechou aqui embaixo. Aqui eu tenho um texto que vai estar dentro do parágrafo. E aqui eu tenho outro parágrafo que está abaixo dele, certo? E aqui eu vou ter outro texto.
O rato roeu a roupa do rei de Roma. Certo? Só um exemplo aqui para a gente exemplificar. Então, agora eu tenho dois parágrafos, um abaixo do outro. É um elemento de formatação de texto que você aprendeu agora. Tranquilo? Para testar isso daí, você pressiona lá o botãozinho de salvar. Certo? Note que a página ainda não tinha sido aberta, então ele ativa o salvar como. E você vai definir aqui como aula 2. Lembrando que não precisa colocar aquela extensão, porque o aplicativo ele automaticamente define para você aqui, que é um documento de hipertexto. Clique em salvar. Ótimo. Para testar isso, eu vou abrir a minha pastinha aqui. Visualize que agora eu tenho a aula 1 e a aula 2 e o arquivo index aqui, né? Vou voltar para o meu navegador. E aqui, no lugar de aula 1, eu vou botar aula 2, né? Aula 2 e dou Enter. E está aí o aspecto gráfico daquilo que a gente acabou de criar. Criamos aqui um H1, que é um título de tamanho maior. Um HR, que é essa barra horizontal, aquela tag UNA que eu expliquei para vocês. Olha ela daqui. E aqui um H2. Esse H2 está dizendo que a gente está trabalhando com tags de formatação de texto. Aprendemos colocamos aqui uma tag chamada de parágrafo que criou dois parágrafos diferentes. Nota que é como se eu tivesse dado um Enter de um texto para o outro. Perfeito? Vamos voltar lá para o código. Abaixo aqui do nosso parágrafo, eu vou criar um novo código. Vou colocar o que a gente chama de quebra de linha. Só que para isso eu vou referenciar aqui com um H3, que é uma tag de título. Vou colocar o H3 aqui e vou botar a palavrinha quebras de linha. Quebras de linha. A tag que permite uma quebra de linha, ou seja, pular de uma linha para outra, é uma tag UNA chamada de BR. Lembrando que é tag UNA, é uma tag especial que tem seu fechamento na própria tag, na própria tag de abertura. E aqui eu vou colocar o nome de algumas frutas, por exemplo, como manga. Vou dar Enter. Eu quero pular outra linha, BR barra uva. Pular outra linha, BR, outra barra, morango. Beleza? Para que você possa visualizar o aspecto dessa quebra de linha, a gente vai salvar, né? Você pode pressionar Ctrl mais a letra S para salvar, é uma das formas, ou simplesmente clicando no botãozinho aqui de salvar, certo? Clica nele, volta para o navegador, pressiona o botão F5. Está aqui, quebras de linha, e aqui eu tenho as três palavrinhas, uma abaixo da outra, graças ao código do BR, que me possibilitou essa quebra de linha. Caso não tivesse o BR lá, eu vou voltar aqui para o código. Caso não tivesse o BR, eu tirasse o BR aqui, vamos tirar um por um. Eu vou tirar um por um. O que você acha que vai acontecer com esses textos? Você acha que só pelo fato de eu ter colocado um abaixo do outro aqui, sem ter inserido esses textos dentro de uma tag, vocês acham que vão ficar um abaixo do outro? Vamos testar. Para isso eu vou pressionar Ctrl S aqui, para salvar. Vou voltar para o meu navegador e vou pressionar F5 para recarregar a página. E olha só o que aconteceu. Não houve a quebra de linha. A palavra manga, uva e morangos ficaram um do lado da outra, porque eu tirei aquela tag de quebra de linha que eu tinha implementado na última vez. Se eu quiser voltar, baixa
retornar, dar um Ctrl Z aqui para ele poder retornar. Então, o BR ele vai possibilitar que uma linha quebre uma linha, né, de um texto para o outro. Então, você vai ter esse aspecto aqui final na quebra de linha. Ótimo. Volta para o nosso código. Eu vou dar um Enter aqui. Aprendemos as quebras de linha, vamos aprender outra tag. Vou colocar aqui um H3 novamente. E aqui eu vou dizer agora que são tags de ênfase. Quais são essas tags de ênfase? Quando você ouvir falar da palavra ênfase, associe as tags que formam aquela formatação em itálico e aquela formatação em negrito. Quais são elas? As tags que são utilizadas e aprovadas pela W3C para garantir ênfase, é a ênfase, é a EN, né, de ênfase, que vai desenvolver um texto com ênfase em itálico, certo? Você vai perceber isso graficamente. E a tag strong, a tag strong, que me possibilitará, vou botar aqui o texto, com grande ênfase ou negrito, né? O famoso negrito. Quando a gente fala do negrito, é um texto em grande ênfase, que é para chamar a atenção do usuário sobre aquele assunto específico. Então, para que esses textos não fiquem em linha, eu vou adicionar aqui, ó, o BR, que é a quebra de linha. Não vai ficar um texto colado com o outro. Se eu não adicionar esse BRzinho aqui, o texto com ênfase aqui vai ficar colado com essa outra tag, numa mesma linha. Isso não é o meu objetivo. Eu quero mostrar essas duas diferenças aqui, uma abaixo da outra. Então eu coloco o BR. Dou um Ctrl S para salvar. Volto para o navegador. Pressiono o botão F5. Aqui embaixo eu tenho o H3, né, com tag de ênfase. E temos aqui, ó, um texto com ênfase em itálico, como eu falei, e o texto com ênfase em negrito, automaticamente definidos aqui. E você pode implementar tranquilamente nos seus projetos. Ótimo. Vou voltar aqui para cima. Beleza. Antigamente, as pessoas davam mais importância a essas tags aqui, ó. Eu vou colocar um BR depois do strong, que é para ele quebrar a linha, certo? E vou colocar aqui, ó, essas duas tagzinhas que você deve conhecer, mas não deve utilizar para fazer a ênfase. Por quê? Elas são, hoje elas não têm mais um valor semântico útil no HTML5, nem também no XHTML, pois o efeito delas, né, a utilidade delas era apenas visual. E hoje, para que você possa adquirir efeitos visuais em um site, você utiliza CSS, não mais HTML. O HTML é mais uma tag, são mais um conjunto de tags para que você possa garantir um valor semântico, né? Dar um valor entendível para aquele texto que você está adicionando no seu documento. Então esse I aqui, ele ainda é utilizado, só que não é recomendado. O I é o itálico. Então eu vou colocar aqui texto em itálico, certo? E temos o B, barra B de black, né, que deixa o texto em negrito.
também não é recomendado, certo? Aqui eu vou atribuir um BR para quebrar a linha. Ótimo, pronto. E vou salvar. Ctrl S, volto para o navegador, pressiono F5. Note que agora você tem o mesmo aspecto gráfico do texto com a tag I e o texto com a tag EM. E o mesmo aspecto gráfico da tag Strong e da tag B. Só que essas duas são recomendadas e essas duas de cá não são mais recomendadas. Então, tenham cuidado com a utilização delas. Beleza? Deixe-me ver. Ótimo. Vamos agora criar mais um H3 aqui. Vamos colocar aqui subscrito e superscrito. Ótimo. Ok. Subscrito, superscrito. Nessas tags você vai implementar aquele famoso, não tem o H2O, o x ao quadrado. Quando eu tenho o H2O, a fórmula da água, H2O, você pode notar que o 2 ele vem subscrito, né? E no caso do x ao quadrado, que é uma fórmula matemática, né? Também que você pode utilizar variáveis, o x ao quadrado, o quadrado é uma potência, né? Então, aquela potência, você pode utilizar uma tagzinha chamada sup, né? De superescrito. Então, como é que a gente vai desenvolver isso daqui? Para desenvolver o H2O, por exemplo, eu vou colocar aqui uma tag de texto strong, por exemplo, uma tag strong barra strong. Strong você já viu que ele dá uma ênfase, né, em negrito para aquele texto. E aqui eu vou botar a letra H, a primeira letra da fórmula da água. H, aqui embaixo eu vou digitar a tag nova, né, que é essa daqui, sub. É uma tag normal que abre e que fecha. E aqui eu vou botar a letra O. Beleza? Opa, desculpa, número 2. E aqui embaixo é que eu boto o O, strong. Criar um novo strong. E aqui eu coloco O. Isso, pronto. Qual é o efeito que isso aqui vai ocasionar? Visualize que eu não coloquei nenhuma tag BR aqui para quebrar a linha. Então isso aqui vai ficar um do ladinho do outro, no final das contas. Então o H2O. O objetivo é que o 2 ele fique subscrito a tag strong e a tag strong que tem a letra H e a tag strong que tem a letra O, que estão juntinhas dela. Então dá um Ctrl S e visualiza lá no navegador o efeito disso daqui. Então você tem esse efeito final aqui, H2O. E como é o superescrito, né? Aqui eu vou ter o BR. BR que é para pular uma linha, né? E aqui eu vou ter o x ao quadrado que eu tinha mostrado para vocês. O strong, vou botar. Barra strong. E aqui eu vou ter o x. Logo abaixo dele eu vou ter uma tag nova que é o sup, que abre e que fecha também da mesma forma. Essa tag sup, super escrito, né? Então vai estar lá o 2, x ao quadrado. Então basta você agora salvar, Ctrl S e testar no seu navegador. Está aí o resultado do superescrito, certo? X ao quadrado e aqui o H2O. Então, pessoal, esta é a aula 2. Espero que você tenha entendido a funcionalidade das tags de formatação de texto
e até a próxima.